Bom, Oscar, muito obrigada por estar aqui com a gente conversando hoje. É um prazer imenso conversar contigo, principalmente sobre um documentário tão vibrante, tão enérgico como é o Groove Under the Groove, que fala sobre a carreira e essa figura sensacional que é o Paulinho da Costa. Gigantesco, mas que não é tão conhecido, né? Ele é uma figura que está sempre ali, muito famosa, muito presente no mundo dos artistas, mas para o público ele acaba ficando. Vou usar a palavra invisibilizado, né? Justamente o ofício que acaba fazendo com que ele seja esse artista preciso. Como eu disse, ele é um documentário muito dinâmico, muito cheio de energia, muito rítmico, como se você tentasse refletir na linguagem cinematográfica o próprio groove do Paulinho, né? E quando você, a partir do documentário, a gente passa a ouvir as músicas nas quais ele participa, clássicos como Michael Jackson, Madonna, muitas músicas que ele deu ali o toque dele tão preciso, com mais atenção, quase como se a gente estivesse sendo educado pelo seu filme a ouvir com mais atenção a percussão nas músicas. Em que momento você entendeu ou decidiu que esse documentário não seria só gráfico, mas seria também essa educação para os nossos ouvidos? Primeiro, obrigado a você pelo convite, Natália. Muito feliz de estar aqui conversando com você sobre o Paulinho da Costa, sobre o nosso filme, The Groove Under the Groove. Olha, essa vontade veio antes mesmo da vontade de fazer o filme, né? É quase, é uma brincadeira, mas é quase isso. Eu sou diretor de videoclipes e de shows. A música e o cinema estão muito conectadas, né, para mim. É, acho que Acho não, tenho certeza de que mais do que contar a história do Paulinho, eu fiquei muito feliz com a sua fala agora, porque era exatamente aí que eu queria chegar, sabe? Eu acho que, claro que a vida do Paulinho é super inspiradora e é muito importante que a gente mostre para as pessoas, né, num mundo tão louco como o mundo de hoje, que você pode dar certo fazendo música, que você pode dar certo e ter uma carreira de sucesso com a arte, mas eu queria tratar da música, né? Onde o Paulinho realmente faz diferença no meio desses 8 bilhões de pessoas que povoam esse planeta, né? Toco percussão. Então eu quis muito não educar, eu não usaria. Eu fico feliz que você tenha usado esse termo, mas eu quis mostrar mesmo e quis fazer com que as pessoas sintam, né, a música de um jeito diferente a partir do que o Paulinho agrega a essa música, sabe? As pessoas não sabem direito, né? A maioria das pessoas não sabe direito o que é percussão ou tem uma visão parcial do que é a percussão. Então eu achei muito importante voltar para o estúdio com o Paulinho, com os instrumentos que ele usou naquelas faixas, para que as pessoas pudessem vibrar junto com ele, né? Para que as pessoas pudessem ouvir aquelas músicas que tocam no rádio toda hora, que tocam nas festas de casamento, nas festas de aniversário, de um outro jeito. Talvez não mais só pelo ponto de vista do cantor ou da cantora, mas também tendo o groove mais ressaltado depois de ver como é que o Paulinho está atuando naquelas faixas. Eu gosto como no filme se menciona, se eu não me engano, é o Carlinhos Brown que traz isso, que a percussão ela vai ser o sal, né? Vai ser o tempero naquilo que parece que tá faltando alguma coisa, né? E você me trazendo que é percussionista também, eu consigo entender um pouco melhor, assim, esse seu objetivo fílmico, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que o Brown definiu muito bem. Muitas vezes a percussão, o percussionista é o último a gravar no estúdio, na maioria das faixas, né? Grava-se primeiro baixo, bateria e o teclado, enfim, faz-se uma base e a partir daí você vai gravando cordas, guitarras, outros teclados. E normalmente, por último, se grava a percussão, né? Óbvio, tem faixas em que a percussão é realmente muito importante, então ela entra antes, tá? Mas normalmente a percussão o percussionista é o último instrumentista a gravar uma faixa. Uhum. Porque a estrutura, normalmente a estrutura da faixa já está pronta quando o percussionista entra, né? Agora, o Paulinho, com o talento dele, ele foi capaz
de interferir tanto nas colunas cervicais de faixas tão importantes, sabe? Que é aquele salzinho que o Carlinhos Brown cita, que você citou, né? Que ele menciona, muitas vezes é o arroz e feijão ali, assim, sabe, da faixa. É realmente o mais importante ali, né, a sustância da faixa, sabe? Isso é que faz dele um cara tão especial. Ele é uma figura reconhecidamente reservada, né? Então, muito embora no filme a gente não perceba isso, não perceba alguma timidez, porque ele é extremamente envolvente, né? Ele é muito carismático. Então, eu queria saber para você como que foi acessar essa figura que trabalha mais com escuta mesmo, com essa dinâmica um pouco mais fechada, e se você precisou mudar a sua forma de filmar a partir dessa reserva dele. Que pergunta ótima. Olha, uma resposta rápida é te dizer que eu levei 6 anos para convencer o Paulinho a fazer o filme. Então dá para entender o quão reservado ele é e o quão político eu tive que ser, né, para deixar o Paulinho seguro para a gente fazer esse projeto, né? É, eu acho que você fazer um filme sobre alguém, você tem que ser muito respeitoso a essa pessoa, né? Enfim, claro, ter um olhar crítico, mas ser muito respeitoso. No meu caso, nem precisava ter um olhar crítico, porque é um filme sobre música. Eu sempre quis fazer esse filme orientado para a música, né? Claro que quando você fala do Superman, você tem que mostrar também um pouco do Clark Kent que existe por trás do Superman. E a gente faz isso, acho que na medida dentro do filme, né? Porque a minha intenção foi realmente falar do Paulinho e da música dele. À medida que a gente foi se conhecendo ao longo desses 6 anos, ele foi tendo segurança de que eu ia fazer um filme respeitoso, de que eu ia fazer um filme tecnicamente rigoroso, porque, é claro, ele frequentou desde o início da década de 70 os estúdios mais profissionais, os melhores profissionais, os estúdios mais bem equipados de Los Angeles, ou seja, do mundo. E já tinha tido vários convites para fazer filmes que ele tinha recusado. Então eu tive esses 6 anos para ir cozinhando essa história e deixando o Paulinho seguro de que eu ia fazer um filme respeitoso e tecnicamente apurado do nível da carreira dele, né? Enfim, então quando isso ficou claro para ele, aconteceu uma circunstância que o Quincy Jones, produtor de faixas muito importantes como o Thriller, né, como todo o álbum Thriller, por exemplo, no hospital teve um coma diabético, quase faleceu. E daí o Paulinho me chamou para jantar em Los Angeles e falou: Oscar, agora eu entendi, né? O Quincy quase foi embora. Agora eu entendi a importância de deixar a minha vida e a minha obra registradas num documentário. Então, se você tiver a fim de filmar, agora eu topo. Então, aí as coisas confluíram e o resto é história. Nossa, que história bonita, inclusive, né? Que motivação bonita que ele trouxe para levar isso à frente, Super, né? super, super. É bacana quando coisas tristes levam a coisas bacanas e felizes, né? O fato do Quincy ter ido para o hospital alertou o Paulinho de que essa história precisava ser contada, né, Natália? Assim, Sim. no começo quando eu comecei a tentar levantar o projeto, muita gente me disse que esse projeto seria impossível de fazer por conta dos direitos autorais das faixas, né? São faixas muito importantes, né? Michael Jackson, All Night Long do Lionel Richie, I've Had the Time of My Life, Jennifer Warnes e Joe Cocker. Faixas que, em condições normais de temperatura e pressão, custam caro, né? Então eu tive que fazer um trabalho de ir bater a porta das gravadoras e editoras, junto com o produtor do filme, o Alan Terpins, e dizer para os executivos das gravadoras e das editoras, pedir para eles nos ajudarem a fazer esse filme, a contar essa história e, e nos ajudar a liberar essas faixas. Não é que eu estava pedindo para liberar uma faixa caríssima para uma cena de beijo da Julia Roberts com o Brad Pitt. Eu estava querendo contar a história daquela faixa, né? Então foi maravilhoso. As gravadoras e as editoras
nos apoiaram e conseguimos fazer. E falando em desafios, né? Eu acho que talvez um outro desafio que você tem enfrentado tenha sido reunir esses figurões todos que você consegue botar ali no mesmo filme. Você tem de Quincy Jones a will.i.am, a grandes nomes da música, né? Estadunidense, principalmente, brasileira. E eu queria que você contasse um pouco como foi reunir essa galera toda e ainda assim continuar falando do Paulinho. Muito bom. Bom, mais da metade das pessoas quem trouxe foi o próprio Paulinho, né? Pessoas com quem ele ainda tinha contato. Eu digo tinha porque várias delas já se foram, né? Como o Quincy Jones, o Bill Withers, o John Barnes, o Lalo Schifrin. A gente deu a sorte de começar esse filme em 2015, onde a gente pegou essas pessoas ainda alive and kicking, né? Enfim. O bacana, Natália, é que todo mundo fica afim de falar do Paulinho, entendeu? Enfim, o Paulinho é muito importante na vida de cada uma dessas pessoas, na vida e na obra de cada uma dessas pessoas que tá no filme. Não tem. A única pessoa que. Enfim, tem pessoas que não trabalharam efetivamente com o Paulinho, como o will.i.am. Mas, como ele conta no filme, o primeiro sucesso dos Black Eyed Peas foi Joints and Jam, baseada num sample de uma música do Paulinho e do Greg Phillinganes, que é Love to the End of Time. Então, mesmo quem não tocou com ele, foi inspirado, foi abençoado, né? Enfim, como o will.i.am fala, graças ao Paulinho, Paulinho nos deu o ticket, né? A passagem para a gente conhecer o mundo, para a gente ser famoso, viajar o mundo, enfim. Então, esses caras são muito importantes, mas o Paulinho tem uma importância gigante também na obra e na vida, né? O Lalo Schifrin, por exemplo, o compositor de Missão Impossível, ele fala: Paulinho é meu soul brother, né? Meu irmão de alma. Então, mais do que, além de ser um grande parceiro artístico, virou um irmão de alma do Lalo Schifrin, né? Então, você via que dava muito prazer para essas pessoas falarem sobre o Paulinho, tanto sobre o convívio pessoal deles, quanto sobre quanto o Paulinho acrescentou artisticamente em cada uma das faixas, que eles fizeram juntos. E aí que a gente se empolga, né? A gente que é do cinema se empolga com essa conexão do cinema e música, porque você traz ele participativo de várias trilhas sonoras que a gente nem tinha ideia e músicas que receberam Oscar, você fala, uau, esse cara é realmente muito, muito incrível, assim, como que eu não, assim, a gente, no meu caso, conhecia, sabia, mas assim, não sabia a dimensão de tudo que ele fez. Total, total. O Paulinho participou de várias trilhas super importantes, como Purple Rain, do Prince, junto com Michel Colombier, Jurassic Park, Guerra nas Estrelas, Star Trek, o mais recente. Não só como percussionista, mas em algumas situações como ator também, como na Cor Púrpura, né? Filme produzido pelo Quincy Jones, que o convidou para fazer uma cena de ator. Então, o cinema também teve muito presente na vida do Paulinho. E acho que o filme é importante nesse sentido também. Muita gente, quando eu conversava com. Eu estou muito perto do mundo da música, muito por conta dos videoclipes, né? E dos shows que eu dirigi e dirijo. E percebi que mesmo os músicos que em teoria conhecem mais o Paulinho, né, do que o público em geral, por motivos óbvios, nem eles mesmos tinham a noção do que você acabou de falar, do panorama, né, de quão ampla é a carreira do Paulinho, né, seja de gêneros musicais, você vê ele tocando desde o country até o Red Hot Chili Peppers, entendeu? Essa foi também uma missão que eu achei que eu tinha nesse filme, sabe? Mostrar a variedade de estilos em que o Paulinho tocou. Pra gente encerrar, Oscar, eu gosto muito do que o Quincy Jones traz sobre a origem da percussão, que ele traz essa origem como uma necessidade básica, né? Até você casa isso na fala dele com a finalização do filme, né? Que o tambor foi usado como uma tentativa de imitar o trovão para atrair a chuva num tempo de seca. Daí que talvez seja mais uma impressão crítica minha, mas eu queria saber de ti se você enxerga o Paulinho como uma continuidade dessa intuição mais primitiva, mais primeira, na medida que ele trabalha de uma forma tão instintiva, né?
Totalmente, totalmente, Natália. Seu comentário é brilhante, é perfeito. Quando eu estava fazendo a entrevista, eu fiquei arrepiado, porque ali eu já percebi essa conexão. Já falei, olha o que o Quincy está falando, porque normalmente a gente tá habituado a ouvir que os tambores foram criados para comunicação, para as tribos poderem se comunicar em longas distâncias na África. Quando ele vem com essa história. Cara, é anterior à comunicação, né? Tem a ver com a subsistência das pessoas, né? Então, você conectar o instrumento principal de um músico com uma situação de que ele foi importantíssimo para que toda uma tribo, uma civilização subsistisse, você fala, uau, abriu uma outra dimensão no filme, né? Abriu uma outra dimensão. E a gente, além de filmar, né, filmar bem, ter que filmar bem e ser respeitoso, a gente tem que ter sorte também na vida cinematográfica. Então, essa entrevista com o Quincy foi feita antes da gente ir para o estúdio, recriar o que o Paulinho tinha feito nas faixas todas. Então, ali a gente teve a possibilidade de ilustrar a fala do Quincy com os instrumentos do Paulinho, pelo Paulinho, né? Então é uma das partes do filme que eu mais gosto. Oscar, obrigada. Eu adorei o filme, assim, eu falo que é um filme que eu terminei de assistir me sentindo muito bem, porque o Paulinho eu acho que traz essa energia boa, né? Ele transmite isso pro filme, não só pelo sorriso que é tão característico dele, mas eu acho que ele tem uma energia realmente muito acima, muito elevada da nossa compreensão, assim. Então, obrigada por esse filme, obrigada pelo nosso bate-papo. Então, e parabéns, sucesso para a obra. Muito obrigado, Natália. Foi ótimo conversar com você. Que bom que você curtiu assim. Espero que todo mundo curta The Groove Under the Groove, filme de Paulinho da Costa, no ar na Netflix. É isso.